Bom dia, crianças! Hoje nós iremos para História e a gente vai hoje para a nossa atividade de revisão, ok? Vocês vão fazer a leitura de cada tópico desse, que é todo o assunto que estudamos nessa unidade, e vocês farão as atividades da página 36 à página 39. Observe no quesito 1 que pergunta quais ferramentas ou utensílios utilizados no período neolítico e qual era a função dessa ferramenta. Então, vocês vão voltar lá nas nossas unidades estudadas e vai ver quais ferramentas ou utensílios eram utilizados nesse período e para que ela servia, tá? No quesito 2, vocês vão ler essas frases e vocês vão assinalar P para a frase que se refere ao período paleolítico, N para a frase que se refere ao período neolítico e M para a idade dos metais, ok? No quesito 3, vocês farão a leitura desse textinho e vão responder essa perguntinha aí, olha. Quais são os testemunhos sobre a fabricação de utensílios a que o texto se refere? Aí vocês vão observar a que esse texto aí está se referindo. E eles podem ser considerados parte da cultura material, então vocês vão observar, vão ler. Esse testemunho está falando sobre que objetos, sobre que utensílios. E esses utensílios, eles fazem parte da cultura material, então vocês vão colocar aí nessa resposta. O quesito 4, observe que a imagem de uma cidade produzida há cerca de 5.000 anos atrás, né? Ela foi descoberta pelos arqueólogos. E aí a pergunta é, observando esses vestígios dessa cidade aí, pode-se dizer que ela foi uma cidade planejada ou ela foi feita de qualquer jeito? Aí observe, ó, que tem esses buraquinhos, essas fendas, como se fosse para o escoamento da água. Observe que tem as paredes como se fosse formando pequenas vilas. Então, é como se essa cidade ela tivesse mesmo sido planejada. Então, vocês vão colocar aí na resposta do quesito 4, ok? No quesito 5, lembra que a gente falou sobre os rios? Existiam rios da antiguidade e esses rios, eles favoreceram a fixação de grupos humanos em um determinado local. Então, vocês vão colocar aqui o exemplo de um rio que tem lá nos nossos estudos e vai colocar em que esses rios favoreceram a fixação desses grupos humanos. Lembra que os grupos humanos eram nômades e eles passaram a ser sedentários graças a quê? Que mudança aconteceu, tá? Então, vocês colocam aí, ó, no quesito 5. No quesito 6, observe aqui que tem algumas lacunas para vocês completarem. Observa aí essa imagem, olha. E aí diz assim, durante qual período? Em qual período aconteceu isso aqui? Então, vocês vão colocar durante qual período a construção de... Isso aqui é a construção de quê? Aí vocês vão colocar aqui na lacuna. E favoreceram ao quê? Contra perigos e o armazenamento de... Então, vocês vão pesquisar, observar e responder. Na letra B, pessoal, observa aí o livro didático de vocês, tem um desenho de uma pintura rupestre. Aí vocês vão observar a que se refere das espécies animais, estimulou o desenvolvimento da agricultura e do... Aí vocês vão pensar em que se tratava isso aí, certo? E que favorece a produção de quê? Aí observe que aqui, ó, os animais eles eram selvagens e os animais passaram por um processo de quê? Para poder ser trabalhado no desenvolvimento da agricultura. Eles eram selvagens e passou a ser o quê? Então, vocês vão colocar aí nesse quesito, tá? No quesito 7, pede para vocês colocarem no caderno quais foram os tipos de organização social característicos dos períodos paleolítico e neolítico. No período paleolítico, eles eram organizados como sendo o quê? Eles eram o quê? Aí lembra que a gente falou sobre os nômades e os sedentários. Então, vocês vão falar um pouquinho. No período paleolítico eram os nômades e no período neolítico, os sedentários. Fala um pouquinho sobre cada um deles e explica. No 8, Giovana, você já vai dando a dica que apenas uma dessas sentenças é a que vocês vão assinalar. Quem indica quais os elementos que fazem parte da cultura material. Então, vocês vão ler aqui, vão observar e vai marcar apenas um desses elementos que fazem parte da cultura material, ok? No 9, vocês vão observar essas duas imagens. Observe que é relacionado à cultura escrita. E aqui vocês vão responder
Por que a escrita pode ser considerada importante para a cultura material de um povo? Por que a escrita passou a ser tão importante e que ela faz parte da cultura material? Então, vocês voltam lá no livro de vocês, observa e responde, ok? Até aqui para a gente já concluir logo essa unidade 1. Na aula passada, a tia Vanusa já fez a revisão de toda a unidade. Então, vai ficar fácil vocês responderem a atividade de revisão, ok, meus amores? Então, esta é a tarefa de hoje. Um beijão e tchau, tchau.